Olá pessoal, espero que sejam todos bem. Bom, sem mais delongas, vamos continuar o nosso trabalho de revisão e hoje nós vamos entrar nas primeiras constituições, lembrando que aqui é apenas um processo de revisão, então vamos passar de forma bem rápida, apresentando características de cada constituição para podermos dar continuidade ao conteúdo, ok? Bom, é, o Brasil, ele teve até hoje, até a presente data, ele teve oficialmente 7 constituições, isso reconhecido pelo Senado, enfim, pelo país, mas alguns doutrinadores dizem que são 8 constituições, porque teve na Constituição de 67 teve uma emenda constitucional que praticamente refez toda a Constituição. Então, oficialmente são 7, alguns doutrinadores enxergam como 8 constituições. Dessas constituições, apenas 4 foram promulgadas, ou seja, tiveram uma participação democrática de alguma forma, através de uma Assembleia Constituinte que representava o povo, lembrando o conteúdo da revisão passada, a ideia de que o povo está vinculado ao poder constituinte. Então, somente 4 constituições tiveram essa participação, representatividade. As outras foram todas outorgadas, ou seja, em atos autoritários, atos unilaterais. Então, é importante a gente perceber isso. Além disso, nós tivemos 2 constituições provisórias que foram, enfim, foram composições normativas com caráter constitucional, mas que, na verdade, elas só eram textos provisórios num processo de migração entre um modelo constituinte e outro. Bom, então a gente chega na Constituição de 1824, e lembrando que ela é aquela Constituição que a gente saiu da, da dependência da metrópole para se estabelecer como um país autônomo, como um Estado autônomo. Então, a primeira característica dela é de ter sido outorgada, então o imperador outorgou essa Constituição, ele estabeleceu ela segundo seus próprios interesses, segundo sua própria vontade. O governo estabelecido era um monárquico, hereditário, constitucional, representativo. Então, o Dom Pedro era o monarca, e, enfim, e a sua linhagem era a linhagem que assumiria toda a administração do país. A capital do império era o Rio de Janeiro, naquela época, então, e assim permaneceu. O voto naquela época, enfim, para estabelecer representantes do legislativo, que ainda tinham suas próprias regras, era um voto censitário, então era preciso uma determinada renda específica para ser para se estabelecer na condição de eleitor e se estabelecer na condição de pessoa elegível, tá? E não era secreto esse voto, ele era um voto descoberto. Outras características que a gente tem, a União e o Estado e a Igreja eram unidos, então houve a ruptura com a metrópole, Portugal, estabeleceu-se o Estado brasileiro, só que a família imperial ainda tinha muito vínculo com a Igreja, então ainda havia essa relação do Estado brasileiro com a Igreja, inclusive mantiveram-se alguns pagamentos de alguns tributos que eram direcionados à igreja, tá? Estabeleceu-se a questão dos 4 poderes, não eram 3 poderes. Existia o poder executivo, legislativo e judiciário, já por influência dos movimentos que vinham da Europa e dos Estados Unidos, mas também se estabeleceu o poder moderador. Esse poder moderador, ele era digamos que um superpoder conferido ao imperador, e ele tinha essa capacidade de interferir nos outros 3 poderes. A justificativa, inclusive a parte da doutrina nomeia esse poder como um poder neutro, a justificativa é a de que esses 3 poderes não conseguiriam se autogerir de forma harmônica, então deveria haver um poder moderador para moderar os conflitos entre esses poderes. Basicamente era uma carta branca ao imperador para ele fazer o que ele bem entendesse, ele estabelecer as disciplinas que ele entendesse, interferir nas decisões desses poderes, inclusive conferir a ele o poder de dissolver a Câmara, então ele poderia simplesmente acabar com uma estrutura do legislativo.
o direito de aprovação e veto de qualquer decisão da Câmara e do Senado. Então, inclusive, ele podia nomear senadores. Então, nada mais é do que um poder, um superpoder para influenciar diretamente nos demais poderes. Bom, essa Constituição também teve uma forte influência, como eu já disse, das revoluções americana, francesa, aquelas questões liberais do século XVIII, final do século XVIII. Então, a Constituição ela veio com aqueles direitos civis iniciais, políticos, a questão da propriedade privada, enfim, todos esses direitos do indivíduo. Lembrando que nós não estamos tratando aqui ainda de uma visão de direitos fundamentais plenas, tá? Estamos falando de direitos do indivíduo, direitos civis. Não previu o habeas corpus, mas reiterou a questão da proibição das prisões arbitrárias, então não já havia um decreto anterior a essa Constituição que previa a proibição de prisões arbitrárias, mas então essa Constituição ela não previa o rito do habeas corpus, mas ela previa, ela reiterou essa questão. Também essa Constituição, em que pese não prevê o habeas corpus, ela tutelou a liberdade de locomoção, então o direito de ir e vir estava protegido constitucionalmente. É óbvio que você tem esses direitos, mas não havendo um rito que possibilite ou que garanta isso, é lógico que havia sim uma restrição, porque, enfim, não havia. Ocorreria até por conta do poder moderador, que era um superpoder, ele poderia restringir determinadas liberdades de locomoção, e não havendo uma ferramenta, não haveria como se desfazer isso. Bom, uma questão ruim dessa Constituição é que ela convalidou o regime latifundiário de escravatura, então foi mantida a questão do regime escravista no Brasil, que só foi encerrado em 88. Um fato interessante é que essa Constituição foi a Constituição mais duradoura no Brasil. Vamos ver se a nossa Constituição de 88 consegue bater o recorde dessa. Ok? Bom, então, superada a Constituição anterior, a gente chega na Constituição de 1891, que foi promulgada, portanto, é uma Constituição que teve uma participação popular de forma direta ou indireta, então ela atendia aos anseios populares. A forma de governo estabelecida foi uma forma de república e um modelo federativo de Estado foi estabelecido com o desenvolvimento de união e Estados-membros nesse modelo inicial de federalismo dualista, que é uma herança dos Estados Unidos, do modelo dos Estados Unidos. Tá? É importante a gente observar aqui que a capital do Brasil continua sendo no Rio de Janeiro, mas essa Constituição ela já traz uma previsão de estabelecimento do Distrito Federal. Então, ela já faz uma previsão de uma área de 14 mil hectares no Distrito Federal, na região do Planalto Central, e previa que fosse construída, fosse estabelecida a capital federal nessa região. Então, desde a Constituição de 1891 já havia essa ideia de mudança da capital federal. Outras características: foi estabelecido a tripartição dos poderes no modelo clássico, extinguindo aquela ideia do poder moderador. O fim do voto censitário passou a estabelecer que todos os cidadãos poderiam ser eleitores, mas havia restrição para analfabetos, mendigos, soldados e membros de ordens religiosas de não poder votar. Finalmente, o Estado laico. Houve um rompimento com a Igreja e o Estado passa a ser isento de qualquer tipo de religião, ele não tem mais uma vinculação religiosa. Tá? Bom, foi abolidas as penas de banimento de morte, isso é óbvio que naquelas questões de estado de guerra, questões militares, enfim, são exceção, mas a pena de banimento de morte para os cidadãos no contexto regular, não sendo um estado excepcional, estão banidas. Bom, prevalece a proteção às liberdades privadas, civis e políticas, que eu disse, aquela questão dos direitos civis, direitos do indivíduo, direitos de propriedade privada, todas elas também estão garantidas nessa Constituição.
E também existe a previsão do habeas corpus. Finalmente, o constituinte ele enxerga a necessidade de um rito próprio, de uma ferramenta própria garantidora das liberdades do indivíduo, certo? Bom, essa Constituição ela vigorou e aí em 34 surge um novo modelo constitucional e esse modelo constitucional também foi promulgado, então houve a participação de uma Assembleia Constituinte, a convocação de um corpo constituinte. O regime estabelecido também é um regime republicano e federativo, então, mas aqui a gente enxerga que há os estados, territórios, Distrito Federal. Bom, a capital Rio de Janeiro, porque não foi, apesar de prevista na Constituição anterior, não foi viabilizada a construção do Distrito Federal no Planalto Central. Então foi mantido o Rio de Janeiro. No entanto, foi mantida a previsão. Então houve uma herança da Constituição anterior em que se manteve a previsão da construção do Distrito Federal no Planalto Central. A organização dos poderes estabelece a tripartição clássica trazida por Montesquieu, então essas estruturas foram mantidas. O país continua laico, não tem nenhum tipo de vinculação com nenhum culto específico, nenhum credo específico. Aqui estabelece uma justiça elaborativa, uma justiça laboral, uma justiça eleitoral e a implementação do voto secreto. E aqui também estabelece o direito da mulher ao voto, então, e, inclusive, o voto se torna obrigatório. Constitucionalização dos direitos sociais também é algo que surge aqui, e surge o mandado de segurança e a ação popular no contexto constitucional brasileiro. Finalmente se estabelece esse cenário. Institucionalizou o Ministério Público, Tribunal de Contas e Conselhos Técnicos, então começam a surgir os elementos de controle e fiscalização do Estado, e conferiu a competência exclusiva para legislar sobre processo em matéria eleitoral à União. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque cria-se um processo de unificação e de padronização do sistema eleitoral, evitando-se assim, fraudes ou aqueles processos de coronelismo, enfim. É importante a gente ver que o movimento dessa Constituição é um movimento de democratização, é um movimento que ele enxerga mais o indivíduo, ele tem uma visão mais para o indivíduo dentro do contexto do Estado. Não é mais uma Constituição que olha para o Estado, é uma Constituição que olha muito para a sociedade em que esse Estado está vinculado. Ele estabeleceu que o Supremo Tribunal Federal seria a Corte Suprema, então ele enxerga a existência de um órgão que vai garantir, que vai fiscalizar e que vai, enfim, vai garantir mesmo o modelo constituinte supremo, e ele é o órgão máximo da revisão constitucional e estabelece a composição por 11 ministros. Esses ministros advindos da magistratura, ministros vindos dos juízes togados. Implantou o modelo cooperativo de federalismo, que é justamente a ideia de espalhamento da administração político-administrativa. Então, a União não centraliza mais essa capacidade administrativa e os estados, o Distrito Federal e territórios, eles passam a ter competências próprias administrativas numa forma de colaboração na gestão político-administrativa do Estado. Ok? Encerramos aqui essa parte de constituições do Brasil, na Constituição de 34, e começamos a próxima revisão com o intuito de encerrar as constituições do Brasil. Ok? Nos vemos na próxima revisão e até mais.